Então, hoje vendo João 2, versículo 13 até o 22, a purificação do templo. Então, nessa purificação do templo, nós temos o paralelo nos outros evangelhos. Nós estamos no evangelho de Marcos na liturgia esse ano. Que é Mateus o ano A, Marcos o ano B e Lucas o ano C. O que a igreja faz? Em certas, é por isso que não tem o ano de João. Porque João vai entrando em certos dias específicos. E um deles é esse aqui. Em Marcos nós temos um paralelo. Vamos lá então. Marcos 11, 11. Isso. Capítulo 11, versículo 11. Então só há uma menção de Jesus no templo. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Nós vamos ver também nos outros dois, e se a gente reparar, o único evangelho que coloca essa coisa da purificação do templo no começo é João. Os outros três colocam isto que nós estamos vendo aqui. Olha aqui, logo vem a figueira estéril, depois a questão dos judeus, não sei o quê, e daqui a pouco a entrada messiânica. É logo depois que Marcos faz Jesus entrar no templo, é no contexto da Semana Santa. O único evangelho que coloca isso no começo é João. E nós vamos ver por quê, tá? Por causa da teologia do evangelho de João. Vamos pegar lá Mateus 21, 12. Então, os vendedores expulsos, tá? O mesmo contexto. Olha o que está no versículo 9. Hosana ao filho de Davi. É o mesmo contexto de Marcos. Só que Marcos só coloca um versículo. Aqui, Mateus vai colocar todo mais ou menos igual. Não vamos comparar tudo, né? Mas é mais ou menos igual àquilo que está em coisa, só que é bem mais resumido, tá? Do que em João. Mas o contexto é o mesmo. O contexto é para aquilo que vai ser a sua paixão e morte. Vamos pegar o último só para ver a posição. Só para ver a posição. Então, Lucas 19. Lucas 19, 45. A mesma coisa. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Tá? Olha o que está no versículo 28. A entrada messiânica. Os três evangelhos sinóticos, eles colocam exatamente na mesma posição a expulsão do templo, a purificação do templo. Sempre logo depois, dentro da Semana Santa, logo depois da entrada de Jesus. Pode ter alguma coisinha antes ou depois, mas é sempre essa a posição, tá? Vamos voltar lá em João. Estando próxima a Páscoa dos judeus. O que acontece em João? João, ele marca
a vida de Jesus, por isso que aí vem os 3 anos, é daqui que a gente sabe dos 3 anos da vida pública de Jesus, porque são as Páscoas, as peregrinações que acontecem, então dá 3 anos a partir do Evangelho de João, tá? Então aqui que vem, mas a pergunta é, estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou. Se nós pegarmos lá, os judeus interpretaram dizendo, que sinal nos mostra para agires assim? Se nós pegamos o versículo 12, depois disso, versículo 11, esse princípio dos sinais de Jesus. Jesus o fez na Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, tá? O que acontece? Nós já falamos aqui, o Evangelho de João, ele é dividido exatamente em duas partes, tá? O Evangelho de João, fora o prólogo, né, de 1 a 8, mas enfim, de 1:19 até o capítulo 11, não. Até o capítulo 12 é o que a gente chama o livro dos sinais. Tá? E do capítulo 13 até o 20, porque o 21 seria um acréscimo, é o livro da glória. Essa é a divisão clara do Evangelho de João. De 1 a 12, o livro dos sinais. E do 13 ao 20, o capítulo 13 ao 20, seria o livro da glória. O que é livro da glória? O Messias crucificado de João, ele é um Messias que já é glorioso na cruz. É em João que ele fala, ninguém tira a minha vida, eu dou livremente. Quando eu for erguido da terra, eu atrairei todos a mim. Tá? Então, esse erguido, obviamente, pode ser a ressurreição, mas erguido naturalmente, aquele que está no filme de Mel Gibson, quando levanta a cruz, é aquele processo mesmo de ser reerguido, erguido na cruz. Tá? O primeiro sinal de Jesus foi as bodas de Caná. Tá? Logo depois desse sinal, vem esse processo aí do questionamento e de novo falando que sinal nos mostra para agires assim, tá? E o sinal qual é? O sinal já foi em Caná, que é aquela coisa da aliança, tá? Então, ele no debate ali, ele não quer justificar qual é o sinal, mas ele já aponta para o sinal final, qual é? A morte e a ressurreição. Então, ele já aponta para qual é o sinal. Só que o Messias aqui, o Cristo, ele fala tudo de forma enigmática, tá? Falando de coisa que está acontecendo agora, mas remetendo para coisas que virão, tá? Então, padre, pelo que ele diz assim, então, o livro dos sinais, essa boda de Caná. Não. O Caná é o primeiro. Depois vai ter a cura, vai ter dentre eles cura do sangue da nascença, a ressurreição de Lázaro. Tudo esses são sinais, tá? Que Jesus vai dando durante todo o Evangelho, essa primeira parte do Evangelho. E o livro da glória é essa? O livro da glória é a paixão, morte e ressurreição, tá? Então, para mostrar realmente que aí a glória é a cruz e a ressurreição. Porque são em João as duas coisas junto. Porque na igreja, assim, quando tem solenidades e festas, a maioria dos evangelhos do dia é de João. Então, segundo a tradição, tá? Ele seria, o que ele diz aqui, o discípulo amado. Tá? No final do evangelho, ele vai falar o quê? Então vamos pegar lá.
capítulo 20, versículo 30. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais, tá aí o sinal de novo, ainda que não acham escrito nesse livro. Esses, porém, foram escritos para creres que Jesus é o Filho de Deus, que crendo tenhais a vida em seu nome, tá? Pegando lá aquilo, então ele que escreve esse livro, que é o Evangelho, tá? Pegando uma outra coisa aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, versículo 35 do 19. Aquele que viu. Aquele que viu. Dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais. Essa é a chave que a igreja sempre pegou para falar o quê? Ele foi o que viu. Ele foi a testemunha. Nenhum dos outros três fala isso. Evangelho. Nenhum dos outros três. Tá? Capítulo 20, capítulo 19, 35. Tá? Então, diante dessa testemunha ocular, é que a igreja vai pegar, por isso que ele é o Evangelho da Sexta-feira Santa. Por isso que é o Evangelho da Sexta-feira Santa. Tá? É simplesmente por causa disso. Tá? Vamos voltar lá no nosso Evangelho. Estando próximo então a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas e os cambistas sentados. Vendedores, tá? Então não é muito difícil a gente imaginar por quê, tá? Porque, obviamente, as pessoas precisavam comprar as coisas para oferecer, certo? O problema está no processo ali. Cambistas. O que são cambistas? Troca. Gente, desde a queda do templo, tá? Até antes, com a queda da parte norte de Jerusalém, do Reino do Norte, em 722 a.C., os judeus se espalharam pelo mundo inteiro, principalmente em 586 a.C., quando acontece o exílio. Então eles vão para a Babilônia, uma minoria voltou, a maioria foi se espalhar pelo mundo inteiro. Tá? Mas eles continuam judeus e têm que peregrinar para Jerusalém. Só que eles tinham que fazer a oferta ao templo. Não vamos lá agora, mas São Paulo faz coleta para o templo. Tá? 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, vai mostrar todo um discurso de Paulo para fazer coleta. Tá? No templo não entrava outra moeda se não for a moeda do templo. Não entrava outra. Então o que acontecia? Esses homens que eram cambistas, eles trocavam as moedas dos povos pela moeda do templo, para a pessoa ir lá e pagar o seu dízimo, dar o seu dízimo, dar a sua contribuição ao templo, que era o imposto do templo. Vocês lembram aquela passagem que Pedro chega para Jesus e falaram que o senhor não paga o tributo. E aí ele vai, pesca o peixe, abre a boca do peixe, aquela coisa toda, né? Tá? Porque Jesus, o filho deve pagar, e ainda não vamos entrar nessa discussão. Só para falar o quê? Essa contribuição, esse imposto do templo existia e tinha que ser na moeda do templo. Teve uma exposição aqui em São Paulo e eles tinham moedas, isso feita lá no MASP, né? Eles trouxeram moedas desse tempo que se usava para pagar esse imposto do templo, tá?
Enquanto nas outras duas passagens vai falar, minha casa é casa de oração, vós porém transformastes ela num covil de ladrões, aqui a linguagem vai pegar uma outra coisa que vai ser essa passagem do Salmo que nós vamos lá daqui a pouco. Então a diferença de João também para com eles é esta, tá? Com os outros evangelhos. Tendo feito um chicote de cordas, ele expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, e lançou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, tá? E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Aqui se faz alusão, mas não vai falar como os outros que citam a passagem. Vamos pegar Zacarias 14, 21. Zacarias 14, 21. Toda panela em Jerusalém, em Judá, será consagrada ao Senhor dos Exércitos. Todos aqueles que oferecem sacrifícios virão, tomá-las-á e cozinharão nela. Não haverá mais vendedor na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Tá? Então o autor aqui, como está em Jerusalém, prevendo aquilo que Ezequiel já falava, para os tempos messiânicos, uma sacralização de todas as coisas em Israel. Até as panelas seriam realmente consagradas a Deus. Tá? E não haveria mais vendedores dentro da casa do Senhor. Quando Jesus faz esse sinal, o que ele está fazendo? Ele está puxando para ele essa profecia de Zacarias. Está entendendo? Eu sou aquele que vai fazer com que não haja mais comércio na casa do Senhor. Tá? Voltando lá. Aqui vai falar de Malaquias. Deixa eu ver o que Malaquias fala aqui. Essas moedas que Jesus... Vamos pegar Malaquias 3, enquanto você pergunta, Malaquias 3. Essas moedas que Jesus derrubou não foi a do templo, então. Não, foi as moedas que os cambistas tinham, e eles também tinham a do templo. As duas. Porque eles trocavam, né? Câmbio é trocar. Cambiar é trocar. Tá? Como assim até hoje, né? Vamos lá, Malaquias 3. Eis que vou enviar o meu malach, tá? Só para vocês terem uma ideia, Malaquias é malachia, é o mensageiro de Deus. Então, é uma das razões que esse livro chama Malaquias, é esse versículo aqui. Eis que vou enviar o meu malachi, tá? Meu mensageiro, para preparar um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor, que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que... anjo também é malach, tá? Porque é mensageiro também, tá? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia de sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. E se assentará aquele que funde e que purifica.
ele purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? E agora? Quem são os filhos de Levi? Vocês não sabem quem é os filhos de Levi. Quem é a tribo de Levi? Quem são os levitas, gente? Não, dentro dos levitas surgiu sacerdotes, mas não é todo mundo da tribo, que é os Cohen, não é todo mundo da tribo de Levi que é sacerdote. Aqueles que são da tribo de Levi são aqueles também que auxiliavam o templo. O que está falando aqui, nesse versículo? Então, ele vem para purificar tanto o templo, quanto também aqueles que servem ao templo. Nós vamos ver isso depois, tá? E os acrisolará, que é purificar, passar no crisol. Como o ouro e a prata, e eles se tornarão para o Senhor aqueles que apresentam uma oferenda agradável, uma oferenda conforme a justiça. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento, e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, adúlteros, etc. Enfim. Mas o que ele está falando nesse texto aqui que nós acabamos de ler? É o dia do Senhor, o dia do julgamento de Deus. Tá? Por isso que nos outros 3 evangelhos, isso daqui acontece na Semana Santa. Porque a cruz é o lugar do trono do julgamento de Deus. Tá? Então, a purificação do templo é uma profecia daquilo que é o dia do Senhor, que é o dia da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Deu para entender a relação que nós fizemos? É o trono do julgamento de Deus. Tá? Nós vamos cantar isso na liturgia das horas quando chega, né? Tá? A cruz como o trono dele. Tá? Como o trono dele. Voltando lá em João, tá? Então, com esse negócio que ele falou que o trono é a cruz, aí por isso que ele fala disso dos 3 dias, que ele queria levantar o templo, por causa disso. Mas daí é um pouco mais profundo também, que nós vamos ver também, tá? Aos pouquinhos a gente chega lá, tá? Deixa eu só achar aqui uma coisinha. Sempre erro. Qual que é a primeira leitura de domingo? A primeira leitura de domingo são os 10 mandamentos, gente. Se vocês fossem padres e fossem fazer homilia domingo, qual a relação? Qual a relação da primeira leitura, que é Êxodo 20, com esse evangelho? A primeira leitura é essa, o evangelho é esse que nós estamos vendo. Qual a relação? Os mandamentos nos levam a uma purificação. Os mandamentos nos levam a uma purificação. Então, purificação do templo. Nós? Não somos... Gente, tá certo, é coisa difícil, mas não é tanto assim também, né? Sabe? Não é tanto assim também, porque é exata... Eu acho que é... Se você fosse fazer uma relação entre o evangelho e a primeira leitura, eu acho que tem que bater nisso, né? Tem que bater nisso, tá?
Vamos pegar Levítico 12:6. Lê alguém para mim. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja por um menino, quer seja por uma menina, levará o sacerdote à entrada da tenda da reunião um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O desejável qual é? Quem vem primeiro aí? Menino. Não. De oferecimento. Você vai fazer um sacrifício. Cordeiro. Tá? Então, o primeiro que vem aí é o cordeiro. Tá? Ai, mas como eu adoro isso, gente do céu. O cordeiro é para ser oferecido. E lá em Lucas, vamos pegar Lucas. Lucas 2:22. Lê alguém para mim. Concluídos os dias da sua purificação segundo a lei de Moisés, levavam-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme continua. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Continua. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Tá, aqui vai citar esse Levítico, como também Levítico 5:7, etc. Não estamos em todas essas passagens. Mas, primeira coisa que a gente deduz. O que primeiro que deveria oferecer? Um cordeiro. Quando não dava, oferecia um par de rolas ou pombinhos. Tradução. O que é mais caro? Até hoje. O cordeiro. O que a gente deduz dessa história, então, aqui? Que fala do pai de Jesus é o cordeiro. Não. Que a família de Jesus é pobre. Tá? A família de Jesus é pobre. Vamos voltar lá em João. Por que eu estou falando isso? Quando, tendo feito o chicote de cordas, expulsou todos do templo. Nós vamos voltar nisso. Com ovelhas e os bois. Lançou ao chão o dinheiro e derrubou as mesas e disse aos vendedores de pomba: tirai tudo isso daqui. Reparem que quando é para aqueles que vendiam bois e ovelhas, ele expulsa com chicote de cordas. Quando vai chegar nas gaiolinhas lá dos pombinhos, ele não põe a mão. Tirar isto daqui. Por quê? Porque o vendedor de pomba, ele é pobre, gente. Quem tem cordeiro, quem tem boi, é muito mais rico do coitadinho lá do marreteiro que vende pombinha. Por isso que ele fala, tira isso daqui. Entenderam? Tá? Mas o que acontece aqui? No versículo 15, tendo feito chicote de cordas, expulsou todos do templo. Se ele expulsou todos, e expulsou só gente, ele expulsou, vamos lá, o quê? As ovelhas e os bois. As ovelhas, os bois e os pombos. Só ficou? Não, gente. Ele mandou tirar daqui também. E todo mundo expulsou, começa assim, expulsou todos. Quem ficou? Só Jesus. Por quê? Oi? Ele é o único. A única ovelha, o único cabrito, o único boi, a única pomba que é oferecida é Jesus. Não tem mais sacrifício.
Acabou. Acabou. Deu para entender? Por isso até na USP, tá? A gente aprende isso. Não existe coincidência na Bíblia, não existe fortuidade, não existe por acaso. Esse todos que está aqui, ele tem uma razão por que está aqui. Tá? E a razão é essa. Deu para entender? Ficou claro? Tá? Recordaram-se os discípulos o que estava escrito. Tá? O zelo por tua casa me devorará. Obviamente, nós vamos lá no Salmo, né? Salmo 69, 10. Salva-me, Senhor, pois a água está subindo ao meu pescoço, papai, estou afundando. É um salmo de lamentação, tá? Então esse salmo reúne duas lamentações, aqui na Igreja de Jerusalém fala, de ritmo diferente, cada uma composta com uma queixa seguida de uma prece, tá? Então vamos lá no 8, que é o contexto que termina a estrofe aí. É por tua causa que eu suporto insultos, que a confusão me cobre o rosto, que me tornei um estrangeiro aos meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. Então, o que está acontecendo no versículo 8 e 9, Gé? É por tua causa que eu suporto insultos. Por causa de quem? Por causa de Deus. Confusão, que me tornei um estrangeiro para meus irmãos. Ser estrangeiro ali é aquela coisa de fora, é fora do povo de Israel. Um estranho para os filhos de minha mãe. Do que a gente lembra lendo isso aqui? Da Páscoa. Não, da paixão, morte e ressurreição. É por causa de Deus que Jesus sofre, por causa do Pai. Claro que é por nossos pecados, mas também porque Ele é o servo, como vai estar em Isaías 52, 53, e tudo aquilo que a gente já viu. Então, Ele sofre insultos por causa da honra de Deus, certo? Pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos do que te insultam recaem sobre mim. Tá? Então, Ele puxa para si toda a ira, todo o pecado humano. Então esse zelo por tua casa me consome, está dentro de um contexto de perseguição, um contexto de maltrato, um contexto de dor por causa de Deus. Certo? Muito bem. O zelo por tua casa me consome. Então, vamos lá, deixa eu ver uma coisinha aqui. Então, padre, com isso aqui dá para juntar com o versículo de João, que Jesus fala, todo aquele que me segue sofrerá tribulações, será perseguido. Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga. Tá? A palavra zelo, que é kiná no hebraico,
é ardor, zelo, ciúme, atitude ciumenta, paixão sexual, ardor de zelo, de homens por Deus, de Deus pela casa de Deus, como é o caso aqui, ardor de ira, de homens contra adversários e ciúme. A mesma coisa acontece no grego, zelos, é a mesma coisa. Então, primeiro, o zelo por tua casa me consome. Então, zelo do zelar, mas também se poderia traduzir por ciúme? Sim. Sim. E ciúme a gente lembra do quê? Então, amor de... Não. Vamos lá, amor comum. Amor? Um ciúme do marido pela esposa. Tá? Quem é a casa? A igreja. A igreja. Tá? Então dá para interpretar dessa maneira? Dá. Afinal de contas, o evangelho foi escrito lá no final do primeiro século. A igreja estava totalmente estabelecida e dá tranquilamente. É o mesmo autor, o mesmo contexto. Quem que João escreveu mais o quê? As 3 cartas e quê? E Apocalipse. Ninguém fala aqui, só ele fala. Né? É impressionante. Né? Ele e a Michelle, os dois. Enfim. O que diz o Apocalipse? A esposa e o espírito dizem, vem. Para quem? Maranatá. Para quem? Para o esposo, que é ele. É o mesmo autor, gente. É o mesmo autor que escreveu isso aqui, é o mesmo autor que escreveu lá. Pelo menos na mesma escola, mesmo processo. Certo? Tá? Os judeus interpelaram então, dizendo, que sinal nos mostras para agir assim? Essa coisa do sinal é para justificar, tá? Respondeu-lhe Jesus, destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. 3 dias, obviamente, todo mundo sabe aqui o que é. O que é 3 dias? Paixão, morte e ressurreição, tá? Então é o período entre a morte e a ressurreição de Jesus, certo? Tá? O que é 3 na Bíblia? Não só, simbolismo de 3. Não. Então todo mundo fala perfeição, mas não é perfeição, tá? Perfeição é 7. Porque a mesma pessoa que coloca 3 como perfeição, vão ser os mesmos que vão falar que 7 também é perfeito. Então, escuta, é 3 perfeito, é 7 perfeito, 1 é perfeito, tudo é perfeito. Então, aí fica difícil interpretar dessa maneira, tá? Então, o que é 3 na Bíblia? De que vocês lembram, além disso, de 3? 3 coisas. Não. 7, 5. 3 lá não. 3 lá não. Ou é 7 ou é 5. 3 não tem não. Ou 2 no caso de peixe. Tá? 3 dias de Jonas. Oi? 3 dias que Jonas ficou na barriga do... Então é o mesmo processo. É o mesmo processo. O que é mais de 3? Vamos, gente, não lembra mais nada? Vocês que acompanharam ali na consideração. Isso também, mas isso ali é meio iluminado, né? Vamos pegar aí Gênesis. Os anjos que visitaram Abraão. Aí liga com a Trindade, tá? Mas vamos pegar Gênesis, que é o mais fácil de ir. Gênesis 1. Versículo 11. Deus disse, para a tábua dos números, o Gênesis 1 é o padrão da tábua dos números da Bíblia, tá bom? Que a terra verdeje de verdura, olha a imagem, vai formando essa imagem na sua cabeça. Que a terra verdeje de verdura, ervas deem semente, e árvores frutíferas deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez.
A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão segundo a sua espécie frutos contendo sua semente. E Deus viu que era bom, houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Qual é o significado do terceiro dia da criação? Vida. 3 na Bíblia, gente, é vida. 3 na Bíblia é vida. Tá? Então, aqui, por isso que em 3 dias, ele está falando no templo do seu corpo, por isso que a ressurreição é no terceiro dia. Então não fica com aquelas matemáticas loucas, tá? É sexto o primeiro dia, por quê? O dia para o judeu termina no pôr do sol. Este é o primeiro dia. Segundo dia, o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Segundo dia. Terceiro dia, o pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Pronto, está resolvido. Tá? E foi ao terceiro dia, mas o significado do 3 é esse. Vida. Certo? Então a ressurreição, através da ressurreição, Jesus trouxe a vida. Tá? Mas em primeiro lugar, ele obtém vida para ele mesmo. Né? Ele retoma a vida dele. Certo? Deixa eu só ver se eu acho aqui. A mesma coisa que nós vimos semana passada, né? Os 3 dias de trevas e eles 3 dias de luz, a mesma coisa. Quer um outro 3? 3 e 30 é a mesma coisa. Que 30 vocês lembram? 30? Não lembra nada de 30? Não. Tem que estar escrito na Bíblia, não está escrito 30 lá. Tá? Isso é uma dedução pelo tema, papapá. Mas tá certo, é 30, mas não está escrito. 30 na Bíblia. 30 moedas. 30 moedas é o que se vendia um escravo. O que Judas fez? Ele vendeu a vida. Ele vendeu a vida. Só isso que ele fez. Tá? Ele vendeu a vida. Tá? Vamos voltar lá. Respondeu-lhes Jesus: ressuscitei, em 3 dias eu o levantarei. Tá? Professor, para. Pode falar. Esse Eu sou negócio professor de- também, fica tranquilo. Esse negócio de 30, que vendia escravo. Então Judas tratou Jesus como se ele fosse um escravo. É? Mas o beijo na praça. Não, aí é outro simbolismo. Tem uma... Aí é outra coisa. É o sinal do discípulo para o mestre. E ele usou o sinal de discípulo para mestre para entregar. Então, como pode entregar com um beijo o Filho do Homem? Ele usar uma coisa boa para fazer uma coisa ruim. Ali é um... Compara o beijo. Que outros beijos você lembra da Bíblia? Ali do Evangelho. Que outros beijos a gente lembra? Então, da pecadora de Lucas 7. O que Jesus fala ali? Que ela muito amou. Tá? Ela muito amou, por isso os pecados dela são perdoados. Enquanto o beijo da pecadora atrai sobre ela o perdão, o de Judas, precisa falar, né? Tá? Deu para entender? Porque a pecadora, ela foi autêntica. Judas foi? Falso, mais falso impossível. Né? Tá? Opa, Mais falso impossível. eu não sei se está no Evangelho, mas não sei se está nos Evangelhos Apócrifos que Judas teria se matado, é verdade? Não, está em Mateus. Está em Mateus.
Para você ter uma ideia, só tem um suicídio na Bíblia do Antigo Testamento, que eu não lembro de quem é, e só tem o de Judas. Não tem outro suicídio na Bíblia. Tá? Ele sai, aquilo que está no filme, né? Ele amarra uma corda e se mata. Mas assim, no filme se mostrando que as crianças que pareciam demônios. Não, ali é que pega a Diana Catarina Emery, que é uma mística, tá? Então, o Mel Gibson, ele pega ali para mostrar isso, né? Mas isso não está no Evangelho. Mas ele enriquece, mas também não tem problema nenhum. Mas a visão dessa mística é aceita pela igreja? Não tem. Eu não sei, parece que ela estava em processo, ela. A Gilberta amava ela. Mas eu não sei como que tá. Certo? Mas o que eu sei é que não tem nada contra o que Ana Catarina Emery escreveu. Isso eu sei. Agora, a favor, não sei se tem chancela, não. Tá? Isso eu já não sei. Vamos lá. Disseram então os judeus: 46 anos foram precisos para construir o templo, e tu levantarás em 3 dias. Ele, porém, falava do templo, que esse é o corpo. Tá? Gente, em Bíblia não tem coincidência, e não tinha cartório, e também não tinha esse negócio de ficar contando muita coisa. Esse evangelho foi escrito na década de 90 do primeiro século, certo? Quando esse evangelho foi escrito, o templo já tinha sido destruído há mais de 20 anos. Correto? Tá? E aí vem, o que significa 46? Tá? Vocês não vão saber mesmo. Isso eu garanto. Tá? Vamos lá. Números, capítulo 26, versículo 1. Capítulo 1. Começo. 26. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. 26. Vamos ler um e depois nós vamos para outros versículos. Vamos lá. Lê um para mim, alguém. Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Disse: Continua, só para contextualizar. Fazei o recenseamento de todo Recenseamento. O que é recenseamento, gente? censo, contar todas Vamos contar. Então vamos lá, eles contaram. Vamos lá no versículo 62. Lê alguém para mim. Ao todo, foram recenseados 23.000 homens, da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os israelitas, não tendo recebido herança no Egito. Quem são eles? Vê aí no contexto e fala para mim quem são eles. Os levitas. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem são os levitas? Quem? Ah, gente, eu vou matar vocês aí. Quem são os levitas? A tribo de Levi que são sacerdotes. Que consagrada para cuidar do templo. Tá?
Vamos pegar números, lê para mim números 33, 39. Então eu tenho que comprovar que 23, que não tem múltiplo, é um número primo, tá? Números 33, 39. Arão tinha 123 anos quando expirou no Monte Hor. Quem é Arão? Ele é o sacerdote, é dele que vem a linhagem dos sacerdotes. Tanto Arão quanto Moisés são irmãos, eles eram da tribo de Levi. Vocês acham que tinha cartório naquele tempo? Por que vocês acham que colocou 123 anos aqui? Porque ele era sacerdote. Tá? Vamos pegar, não sei se aqui está explícito, mas em todo caso, Daniel 8,14. Padre, então Arão era irmão de Moisés? Sim. Padre, mas eu ainda não... Arão, Maria e Moisés, os 3 irmãos. Tá? Mas eu ainda não entendi a ligação. Calma. Olha lá. É uma postura que nós estamos fazendo. Daniel 8,14. Padre, o que a gente leu era Números 33, eu tinha já. 33, 39. Lê para mim alguém Daniel 8,14. E ele respondeu-lhe: até 2.300 tardes e manhãs, então será feita justiça ao santuário. Como que é? Lê de novo? E ele respondeu-lhe: até 2.300 tardes e manhãs, então será feita justiça ao santuário. Então, 2.300, 23. E será feito justiça ao santuário, que é o templo. O 23, novamente ligado ao templo. Tá? E agora vem a solução para o João. Então, João, leia, tem a honra de ler Jeremias 52, 30. Tá? Sabe onde está Jeremias, né? Jeremias, capítulo 52, versículo 30. É o final do livro de Jeremias. No 23º ano de Nabucodonosor, Namurzardan, chefe da guarda, deportou 745 judeus. Ao todo, 4.600 pessoas. Então, o que é 46, gente? Gente, o que é o dobro de 23? 46, gente. Tá? 2 na Bíblia, o que quer dizer? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Quer dizer 2 na Bíblia? Se 3 é vida, 2 é morte. Não. É sempre vida. Nunca é morte. Tá? Até a morte na Bíblia vira vida. Tá? E aí, gente? O que é 2? O que vocês lembram de 2 na Bíblia? Vocês lembram de algum 2 na Bíblia? A primeira leitura hoje foi uma discussão na aula de teologia. Oi? Símbolo dos cristãos. É, Os 2 peixes. então, aí não dá certo. Não dá certo. 2 sozinho, 2 mesmo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos. 2 ou mais também não dá certo, porque é 1 mais. Então aí é um símbolo de contagem. É que nem Amós. Amós você puxa 3, aqui está puxando 3 para ver uma outra passagem. Onde 2, 3, 2, 3, 2, 3. É sempre assim. Tá? A palavra. O quê? Novo e Antigo Testamento. Não. Bom, pode até ser. Pode até ser. Mas onde está escrito 2 na Bíblia, gente? Onde vocês lembram que está escrito 2?
segundo dia. Eu não vou lá em Gênesis para explicar isso daí, porque não vai dar certo. Tá? Quer dizer, daria certo, mas não vou ficar perdendo meu tempo aí para lá, não. Gênesis, vocês não lembram nada de 2 na Bíblia? Caim e Abel. Caim e Abel, mas isso não explica muito. Escrito o número 2. 2, está escrito 2. Vocês não lembram nada de 2 no Evangelho, que é mais fácil, né? 2 pombinhos. 2 pombinhos também não é, está no Antigo Testamento, não vai ser fácil para você interpretar isso. Gente, o que vocês lembram de 2 na Bíblia no Evangelho para ficar fácil? Senão vai ficar difícil para vocês. Vocês não vão E de entender. 2 em 2. De 2 em 2. O que mais? 2 peixes. Gente, mas vocês gostam de 2 peixes? Vocês gostaram dos 2 peixes? O que mais tem 2 na Bíblia além dos 2 peixes? Daqui a pouco eu vou comprar peixe para comer. Além dos 2 peixes, o que mais que tem 2 na Bíblia? A natureza de Jesus, humano e divino. Gente, está escrito isso na Bíblia? Eu estou falando da Bíblia, eu não estou falando do Catecismo da Igreja Católica agora. Onde está escrito 2 na Bíblia, gente? Vou pegar as cartas de São Paulo aqui. Gente, vocês estão ruim de Bíblia. Quando Jesus ressuscita, o que aparece? 2 anjos. 2 anjos do Jardim do Éden também. Não, mas é um só. É um só. Em Mateus, 2 cegos. Quando acontece algo para comprovar, como lá em Susana, 2 testemunhas. Tá? Por que é necessário o número 2 aí? Para levar a quê? A verdade, gente. Então, tanto Caim e Abel, tudo leva na Bíblia, o 2 leva para o 1. Tudo. Tá? Tudo na Bíblia, o 2 leva para o 1, que é Deus. Certo? Então, 2 é apontar para o 1. O 2 sempre leva para Deus. Sempre. Mesmo se 2 maus, a justiça vai ser feita e vai levar para Deus. Tá? Tudo que é 2 na Bíblia vai levar para Deus. Os discípulos de Emaús eram 2 também. É? E aí eles percebem. Testemunha. Testemunha da ressurreição. Certo? Por isso 23 vezes 2. É esse 2 que é esse 23 que leva para Deus. Certo? O que Jesus está falando? Eu vou reconstruir esse templo. E o templo sou eu. O sacerdote sou eu. E a vítima sou eu. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não entendi o 46. 23 vezes 2. É o 2 por 23. O número está composto assim. O templo agora é ele. Agora está levando para ele. Por isso que em Jeremias são 3 números completamente diferentes que dá 4.600 redondo. Você acha que deu 4.600 redondo? É para falar o quê? Que o templo ali foi destruído, mas vai ser reconstruído. Tá? Então o 46 é a reconstrução, mas não daquele templo. Do templo que é ele. Deu para entender, gente? É assim que funciona. Você pode ir para outros 23 na Bíblia, você pode ir para outros 2 na Bíblia, mas é assim que funciona. Certo? É assim que funciona. Os 72 discípulos. Qual o símbolo de 72? Por que Jesus em Lucas envia 72 discípulos? Por que não enviou 100? Por que não enviou 98? Por que não enviou 63? Por que enviou 72? Qual o símbolo de 72? Não sabe fazer conta? Qual o símbolo de 72, gente?
Qual é a composição do número 72? É alguma coisa vezes alguma coisa, ok? 7 a totalidade, 2 seria 10. Não é assim. É multiplicado. 12. 12. E aí? 12 vezes o quê? O que é o 6 na Bíblia? É imperfeição porque ele é o número do ser humano. Ah, graças a Deus você participar dos outros, né? Ninguém vai aprender, né? É o número do ser humano. O que é 12 na Bíblia? Tribos, os apóstolos. Certíssimo. Então 12 é o símbolo do quê? Os apóstolos simbolizam... As 12 tribos simbolizam o quê? O que são as 12 tribos unidas? O que são as 12 tribos unidas? Formam o quê? O povo de Deus. 6 e 12, tá? O que está falando ali? A humanidade vai virar povo de Deus. Não é? É isso aí. Ministro, eu esqueci tudo. Oi? Ele falou que sai daqui e esqueci tudo. Sabe por que não esquece? Você vai pegar Ana, lá no começo do Evangelho, é um show de número que Lucas faz. E é essa mesma perfeição. Então é esse tipo, você pega lá a tábua dos povos, a tábua dos povos não, a tábua das idades dos antigos patriarcas, pode ver, o número que se repete é 9, é 3, sabe por quê? Vida, a vida está ali. Eu não me lembro, agora não vai dar para lembrar, mas parece que 4 não tem, porque enquadramento não tem nada a ver com as idades deles. É sempre assim. Existe uma lógica aí dentro. Uma lógica. Vamos pegar o Salmo, vamos rezar. Meu filho escreveu no livro, não foi à toa, né? Escreveu o livro não foi à toa, foi exatamente para garantir isso. Porque era uma coisa porque foi um trabalho meu na faculdade que eu fiz, um curso de pós-graduação que eu fiz, tá? Pega aqui, ó, você. Porque o Salmo a gente pega uma tradução só para que a gente reza, para rezar tudo junto, tá bom? E esse daí é o livrinho que a gente fez, esse dá no começo, tem a oração, tudo mais, tá bom? Começo. Então vamos pegar o Salmo, vamos rezar junto. O versículo é 97. Vamos lá? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, o espírito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho me desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Então façamos um momento de silêncio para meditar, não só sobre essa palavra, mas sobre todo o grupo hoje.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando nossa vida nas mãos de Deus, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por São nós. Jerônimo, Rogai por o nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Não. O grupo é aberto, você pode vir quando você quiser. Porque cada dia é um tema diferente. Pode ficar tranquilo. Eu tive semana retrasada, eu tive teologia de introdução no São João com o teólogo Anderson, da sede da ACC. Então, peguei um pouquinho, que ele fez uma introdução de todo o livro, foi bem interessante. Mas Gostoso. Eles falou que eles trabalham com uma ideia de que o Evangelho de São João foi feito por uma comunidade. você conhece a história, mas como dizia um professor de teologia meu,